continuar com a pregação agora? Because there's a wonderful sense of God's presence in this room tonight. Porque há uma maravilhosa presença, nós podemos sentir a presença de Deus aqui nessa noite. And I don't want to do anything or say anything that will remove His presence from this room. E eu não quero dizer nada ou fazer nada que vá remover a presença dele aqui deste lugar. Amen. I want to thank Andre for his ministry tonight. Eu quero agradecer ao André pela ministração dessa noite. When he said that he was so nervous at the beginning, Quando ele disse que ele estava tão nervoso no começo, to me that was a good sign. para mim esse é um bom sinal. Because if you understand what it's involved in preaching to the souls of men, Porque se você entende do que se trata, pregar a palavra a almas de homens e mulheres, if you understand that someday you will have to give an account for what you said, e tu entende que um dia tu vai ter que dar contas de tudo aquilo que tu disse, it will cause you to really tremble before God. isso vai causar que você realmente trema diante de Deus. Amen. Amen. Okay, so let's put up the first verse, which is Ezekiel 37, verse 1. Então vamos ver o primeiro verso que está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Amen. You see this expression at the beginning, the hand of the Lord was upon me. Então perceba essa expressão aqui no começo. A mão do Senhor estava sobre mim. I wonder, have you experienced that? Eu me pergunto, você já experimentou isso? I wonder, could you say that tonight, that the hand of the Lord is upon you? Eu me pergunto, você poderia dizer isso nessa noite, que a mão do Senhor esteve sobre ti? Amen. In the Church of Jesus Christ, Amém. Na igreja de Jesus Cristo, we want to be men and women nós queremos ser homens e mulheres who know that the hand of God is upon us. que sabem que a mão do Senhor está sobre nós. That we are not doing and saying our own thing, Que nós não estamos dizendo ou fazendo nossas próprias coisas, but we are conscious mas nós estamos conscientes that the hand que a mão de of the Deus Lord is upon us. está sobre nós. Amen. So, I'd like you to put up the verse, Zechariah chapter 4, verse 6. Thank you. Então, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Phoebe, wow, how did God reveal that? Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amen. If I could choose one verse that sums up this church, Se eu pudesse escolher um versículo que resume essa igreja, from its beginning desde o início until this moment, até o momento de agora, it is this verse. é esse verso. And I come back to it again and again. E eu volto ele de novo e de novo. And every Christian E todo cristão, in every ministry em todo ministério, needs to know this verse. precisa saber esse verso. Needs to believe this verse. Precisa crer neste verso. Brother, sister, Irmãos e irmãs, anything that is done in the Church of Jesus Christ qualquer coisa que seja feita na igreja de Jesus Cristo must come from the Spirit of God. precisa vir do Espírito de Deus. Every word, Cada palavra, every prayer, cada oração, every ministry, cada ministério, every form of evangelism, cada forma de evangelismo it must be precisa from the Spirit of the living God. vir do Espírito do Deus vivo. Amen. Laura, repeat that verse, please. Amém. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. It's not by might of man. Não é pela força de homens. It's not by the power of how many people are with you. Não é pelo poder de quantas pessoas estão contigo. But God says it's by my Spirit. Mas Deus diz, é pelo meu Espírito. Says the Lord Almighty. Diz o Senhor Todo-Poderoso. From the beginning of the Church of Jesus Christ 2,000 years ago. Desde o início da Igreja de Jesus Cristo, 2000 anos atrás. Until this moment. Até este momento. Every advance of the kingdom of God. Cada avanço do reino de Deus can be traced back to the moving of the Spirit. Pode ser trace back.
trace back. In other words, the origin, Pode ser where it comes from. pode ser originado, perdão pessoal, pode ser originado do mover do Espírito de Deus. It comes from the Spirit of God. Vem do Espírito de Deus. Amen. For many years, Por muitos anos, I read about the history of the Church of Jesus Christ. eu li a respeito da origem da Igreja de Jesus I Cristo. read about the revivals. Eu li a respeito dos avivamentos. When the Spirit of God came upon a group of people. Quando o Espírito de Deus vinha sobre um grupo de pessoas. Men and women who prayed Homens e mulheres que oraram. with the hand of God upon them. Com as mãos de Deus, com a mão de Deus sobre eles. It was the Spirit. E ali estava o Espírito. God's Spirit drawing them to pray. O Espírito de Deus movendo-os a orar. God's Spirit putting the prayers in their O hearts. Espírito de Deus colocando a oração no coração deles. And then following the prayers, E então, seguindo a oração, great results happening. muitos bons resultados vieram. Amen. Amém? Okay, so let's go back to this verse at the beginning of Ezekiel 37. Então vamos voltar para esse verso no início de Ezequiel, capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. The hand of the Lord was upon me. A mão do Senhor estava sobre mim. So I want to ask you, Então eu quero te perguntar, do you know that the hand of the Lord is upon you? você sabe que a mão do Senhor está sobre ti? Let me ask you this. Deixa eu te perguntar isso. Do you know that God has called you to this country? Você tem certeza, sabe, que foi Deus quem te chamou para esse país? That you are here tonight Que você está aqui nesta noite? because God called you here. Porque Deus te chamou aqui? God wanted you here. Porque Deus te queria aqui? And do you know that the hand of the Lord is upon you because He brought you to this church? E você sabe que a mão de Deus está sobre ti porque Ele te trouxe a esta igreja? Do you know it? Você sabe isso? That you are in this church Que você está nesta igreja because God put His hand upon you porque Deus colocou a mão dele sobre ti and He led you here. e Ele te guiou até aqui, Even though many of you, ainda que muitos de vocês, when you landed in Dublin Airport, quando vocês chegaram no aeroporto de you Dublin, had no idea where you would come. vocês não tinham ideia o que aconteceria. But God led you here. Mas Deus te trouxe até By aqui His Spirit. pelo Espírito The dele. hand of the Lord is upon you. A mão do Senhor está sobre ti. And He's upon you tonight. E está sobre ti nesta noite. And He is speaking to you E Ele tonight. está falando contigo nesta noite. Okay, so as I looked at this verse this morning, Ok, então quando eu olhei para esse verso nesta I manhã, asked the question, eu me perguntei, when did the Lord put His hand upon you first? quando o Senhor colocou a mão dele sobre ti pela primeira vez? When? Quando? Okay, so the Word of God throws light on this. Então a palavra de Deus, ela traz luz a essa pergunta. Jeremiah chapter 1 verse 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Amen. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. This is what God said to Jeremiah. É isso o que Deus disse a Jeremias. Listen to this. Escute isso. Because God doesn't change. Porque Deus não muda. And people don't change. E as pessoas não mudam. God said to Jeremiah, before I formed you in the womb. Deus disse a Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. In other words, what was taking place in the womb, Em outras palavras, aquilo que estava acontecendo no ventre, which is in secret, que está em secreto. the invisible hands of God working to form a baby within the mother's womb. As mãos invisíveis de Deus trazendo à forma um bebê dentro do ventre da sua mãe. In those days, the parents didn't know if it'd be a son or a daughter. Naqueles dias, os pais não podiam saber se seria um menino ou uma menina. But God knew.
Mas Deus sabia. Because our God knows everything. Porque Deus, o nosso Deus, sabe todas as coisas. Everything about your past. Todas as coisas a respeito do teu passado. And everything about your future. Tudo também é a respeito do teu futuro. And God told Jeremiah, E Deus disse a Jeremias: before I began to form you in the womb, antes que eu te formasse no ventre, I knew you. eu te conhecia. I knew you. Eu te conhecia. So before there was the existence of a baby, Então, ainda antes de haver a existência de um bebê, God knew you. Deus já sabia. And it's the same for every child of God. E é a mesma história para todos os filhos de Deus. Before you were born, Antes de tu nascer, before you were formed in the womb, antes de tu ter sido formado no ventre, God knew you. Deus te conhecia. And God had a purpose for you. E Deus tinha um propósito para And ti. a plan for E you. um plano para ti. That includes being in this country, E isso inclui estar aqui neste país, in this church, nesta igreja, at this time, neste momento, hearing this word. ouvindo esta palavra. Amen? Let's look at Galatians chapter 1, verse 1. Vamos olhar para Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. See here, Paul was an apostle. Veja que Paulo, ele era um apóstolo. How did Paul become an apostle? Como Paulo se tornou um apóstolo? Did he say, I'm going to go to some college, they will make me an apostle? Ele pensou, eu vou para alguma escola e lá eles vão me fazer um apóstolo. Or I'll talk to the other apostles in Jerusalem, they will make me an apostle. Ou eu vou falar com os outros apóstolos de Jerusalém e eles vão me fazer um apóstolo. Brother, sister, this is important. Irmãos e irmãs, isso é importante. It is God who calls. É Deus quem chama. It is God who has the purpose and plan for you. É Deus quem tem o propósito e o plano para ti. It is not man who makes you Não é homem quem te transforma ou te faz. a pastor or an evangelist or a missionary. Que te faz é um pastor, um missionário, um evangelista. The call must come from God. O chamado precisa vir de Deus. He must put it into your spirit. E Ele precisa colocar isso no teu espírito. His purpose, O propósito His dele, plan o plano dele for your life. para a tua vida It doesn't come from man. não vem de homem. He formed you in the womb. Ele te forma no ventre. He knows everything about E you. Ele sabe tudo a teu respeito. And He called you. E Ele te chama. And He has a purpose and a plan. E Ele tem um propósito e um plano. And it's from Jesus Christ. E é de Jesus Cristo. And God the Father who raised Him from the dead. E Deus o Pai que o ressuscitou dos mortos. But let's look at verse 15 of this chapter. Mas vamos olhar para o verso 15 desse capítulo. Galatians chapter 1 verse 15. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, See, He was born Então veja que ele nasceu into a certain family. numa específica família, em uma família. God chose His parents. Deus escolheu os pais dele. God chose His home. Deus escolheu a casa dele. God chose the place. Deus escolheu o lugar. God chose the country. Deus escolheu o país. And then He grows up. E então ele cresceu. He's a Jew. Ele é um judeu. And he hates Christ. E ele odeia Cristo. And he hates Christians. E ele odeia cristãos. But see what it says here. Mas veja o que diz aqui. Then it pleased God. Quando agradou a Deus. What we're talking about tonight O que nós estamos falando a respeito hoje? is when did God first put His hand upon your life? É a pergunta: quando Deus colocou a mão sobre ti? When did the hand of God come upon you? Quando a mão de Deus veio sobre ti? When you became a Christian, Quando você se torna um cristão? it was when God was pleased to do it. Quando você se torna um cristão, foi um momento em que Deus agradou a Deus fazer isso. But He had already separated him from the womb. Mas Ele já havia te separado desde o ventre. He had already done it. E Ele já tinha feito. In other words, God's hand had always been upon Paul. Em outras palavras, a mão de Deus sempre esteve
sobre Paulo. And God's hand has always been upon you. E a mão de Deus sempre esteve sobre ti. From the moment Do momento, He formed you in the mother's womb desde o momento que Ele te formou no ventre da tua mãe. and separated E you te separou. and appointed you E te escolheu for your ministry. para o teu ministério. It's from God Isso vem de Deus. and not from man. E não vem do homem. Amen? Amém? Amen. Do we have Jeremiah chapter 29 verse 11? Jeremias 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amen. God knows. Deus sabe. At this moment in time, Neste momento, as you look into 2016 quando você olha para 2016 and you're not sure of many things, e você não está certo, não tem certeza de muitas coisas, but God knows. mas Deus sabe. He knows the plans He has for you. Ele sabe dos planos que Ele tem para ti. And His plans for His people are good. E os planos dele para o seu povo são bons planos. They are good. Eles são bons. Amen. It's interesting É interessante, because sometimes many bad things happen to Christians. porque muitas vezes, ou algumas vezes, muitas coisas ruins acontecem para cristãos. And they begin to wonder, where is God? E eles começam a se perguntar, onde está Deus? I thought He had a plan for my Eu life. pensei que Ele tinha um plano para a minha vida. I thought His hand was upon my Eu life. pensei que a mão dele estava sobre mim. But now this has happened. Mas agora isso está acontecendo. And I wonder, has God still got a plan for my E life? eu me pergunto, Deus ainda tem um plano para a minha vida? Amen. Let's look at Matthew chapter 4 verse 1. Então vamos olhar para Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Who wants to be led into a wilderness? Quem quer ser guiado para um deserto? Who wants to be tempted by the devil? Quem quer ser tentado por Satanás? No Christian wants that. Nenhum cristão quer isso. To go into a wilderness, Passar por um deserto, a lonely place, um lugar de solidão, where you might feel God has abandoned you, onde você pode até mesmo sentir que Deus te abandonou, where you might feel that God has forsaken onde you, você pode sentir que Deus te esqueceu. where the devil comes really close to you Quando o diabo chega realmente perto de ti and he tempts you. e ele te tenta. But Mas this word tells me essa palavra me diz uma coisa: that Jesus was led by the Spirit que Jesus foi guiado pelo Espírito into a wilderness para o deserto, to be tempted by the para devil. ser tentado pelo diabo. I know what a wilderness is like. Eu sei como é um deserto. I was in a wilderness for 2 years. Eu passei por um deserto durante 2 anos. And I wondered, had God forgotten me? E eu me perguntava, Deus se esqueceu de mim? Did God really have a plan for my life? Deus realmente tem um plano para minha vida? I couldn't make sense of it. Eu não conseguia entender aquilo tudo. But then I realized Mas então eu entendi that Jesus was led by the Spirit que Jesus foi guiado pelo Espírito into the wilderness para o deserto, to be tempted of the devil. para ser tentado pelo So diabo. for some of you Então, para alguns de who vocês are in a wilderness, que estão passando por um listen. deserto, escutem. Somebody here, you're in a wilderness, Alguém aqui, você está num a deserto, lonely place, um lugar de solidão, where you feel God has forgotten onde you, você se sente como se Deus tivesse te and esquecido, God has no plan for e you, que Deus não tem plano para and ti. the devil is tempting E you. então o diabo te tenta. You have been led by the Spirit Você está sendo guiado pelo Espírito into this wilderness, pelo deserto. but the hand of the Lord is still upon you. Mas a mão de Deus ainda está sobre He ti. never takes his hand off his E child. Ele nunca tira a sua mão de cima de um dos seus God's filhos. hand is on your A life, mão de Deus está sobre a tua and vida. God's purpose will prevail. E o propósito de Deus irá prevalecer. And the call of God, E o chamado de Deus. that call, and you know in your spirit you felt God was speaking to you E aquele chamado que você sabia no teu espírito que Deus estava falando and contigo. calling you to do something special for the kingdom of E te God, chamando para fazer algo especial para o reino de Deus. something unique Algo único that only you can do, que somente tu poderia because fazer. God has given the gifts
and the talents to you. porque Deus havia dado os dons e talentos a ti. Don't worry, brother. Não se assuste, não se preocupe, irmão. And don't worry, sister. E não se preocupe, irmã. God's hand is still upon you. A mão de Deus ainda está sobre ti. God's hand is still A upon you. mão de Deus ainda está sobre His ti. hand was upon you before you were formed in your mother's womb. A mão de Deus estava sobre ti antes de tu ser formado no ventre da tua mãe. He set you apart when you were born. E Ele te separou quando você nasceu. He's watched over every moment of your life right up until now. Ele cuidou de cada momento na tua vida até agora. He's the best father you can have Ele é o melhor pai que tu pode ter. because his eye is always on his child. Porque o olho dele está sempre cuidando dos seus filhos, olhando pelos seus filhos. Okay, some people know this story. Alguns, quem sabe, já sabem essa história. It's embarrassing for me, É vergonhoso para mim, but it may help illustrate this point. mas talvez possa ajudar a ilustrar o que eu estou dizendo. Many years ago, when my children were small, Muitos anos atrás, quando meus filhos eram pequenos, we took them on to this on a holiday, nós saímos num feriado and where we stayed there was a swimming pool e onde nós estávamos havia uma piscina with a big slide, com um grande tobogã, a big red slide. um grande e vermelho tobogã. And my girls were small. E as minhas filhas eram pequenas They wanted to go on the slide, e elas queriam ir no tobogã. but they said, Dad, we will go on this slide, but only if you catch us when we come out of the slide. Então as filhas dele disseram: pai, a gente vai nesse tobogã, mas só se tu nos pegar lá embaixo quando a gente estiver chegando. Because where they were dropping into the water Porque no lugar que elas estavam caindo na água was higher than their height. era mais alto do que a altura delas. So all week I did it. So, For the whole week I did it, então eu fiz isso durante toda a semana, waiting to catch them. esperando para pegá-las lá embaixo. They would go up all excited, and then they would come down the slide, and I would catch them before they got into the water. Elas iam lá por cima muito felizes e daí desciam, escorregavam e eu pegava elas lá embaixo. I was really a good dad. E eu era muito verdadeiro bom pai. But one day, Mas um dia I was talking to somebody, eu estava falando com alguém and I was in the corner of the swimming pool, e eu estava no canto da piscina. and then I looked, E aí eu olhei and I saw a little girl that I recognized, e eu olhei uma menininha lá que eu conhecia and she was just coming down the slide, e ela estava descendo lá no tobogã. and I tried to run through the water. E eu tentei correr lá dentro da água. It's very difficult to run through the water. E é muito difícil correr dentro da água. So next minute I heard a big splash, Então a próxima coisa que aconteceu foi que eu ouvi um grande barulho d'água. and then I went and pulled out the E aí eu puxei aquela menininha lá se afogando. and I always remember her first words. E eu sempre vou me lembrar das primeiras palavras dela. She says, Daddy, you said. Ela disse: pai, tu tinha dito. Oh, my point is this. Bom, então o que eu quero dizer é: God is your father, Deus, ele é teu pai. and he never takes his eye off his child. E ele nunca tira os olhos dele dos seus filhos. Even when they're sliding, backsliding. Mesmo quando eles estão escorregando ou se desviando. His eye is still upon you tonight. Os olhos dele ainda estão sobre ti nessa noite. His eye is on the sparrow, O, the small bird. os olhos deles também ficam no passarinho. Therefore, his eye is still on his child. Então os seus olhos também ficam nos seus filhos. Amen. So let's go back to Ezekiel 37. Então vamos voltar a Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Okay, so he says, the hand of the Lord was upon me, and the Spirit of the Lord brought me into a valley full of bones. Então a palavra diz que a mão do Senhor ainda estava sobre mim e ela me levou a um vale de ossos. As I said, sometimes you wonder, why would God bring me to such a place? Como eu disse, às vezes a gente pergunta por que Deus me traria a um lugar como esse? And I'm sure the prophet Ezekiel, E eu tenho certeza que também o profeta Ezequiel. this is not the place he would have chosen.
não seria o lugar que ele teria escolhido. And you may be in situations E talvez você esteja em situações which you would not choose for yourself, que você não escolheria para ti, but God has chosen it. mas Deus escolheu. And the Spirit has led you E o Espírito te levou into a valley of bones. dentro de um vale de ossos. Not very glamorous, Não é um lugar muito glamouroso. not where you would want to be, Não é um lugar onde tu gostaria de estar. but it's where God wants you to be. Mas é onde Deus quer que você esteja. Amen. Verse 2, Lara. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. And then he describes these bones. Então ele descreve esses momentos. They were so many Eles eram tantos and so dry. e muito secos os ossos. When God is preparing you for a work, Quando Deus está te preparando para um trabalho, He will sometimes show you how great that work is, muitas vezes Ele vai te mostrar o quão maravilhoso é esse trabalho. so that you feel so small Então quão grande é esse trabalho. and so weak Então você se sente tão pequeno e tão fraco that you know que você sabe that only God can do this. que somente Deus poderia fazer isso. I know that many of you here tonight, Eu sei que muitos de vocês aqui nesta noite, God has something special for you, Deus tem algo especial para ti. but God may make you feel and should make you feel inadequate. Mas que Deus te faça sentir inadequado, impróprio para o trabalho. Not good enough, Não bom o suficiente. not strong enough Não forte o to suficiente do this work. para fazer esse trabalho. Brother, sister, don't worry. Irmãos e irmãs, não se If apavorem. God is bringing you to a valley of dry Se bones, Deus está te trazendo a um vale de ossos secos, He has the plan Ele tem o plano. and He has the power. E Ele tem o poder. All He wants is that you be available to Him. Tudo que Ele quer é que você esteja disponível para Ele. God, wherever you lead me, Deus, onde quer que tu me guie, I want to go there. eu quero estar lá. I want to obey you. Eu quero te obedecer. Amen. Verse 3. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. God will ask questions of you. Deus irá te perguntar algumas He coisas. will show you. E Ele vai te mostrar. And then He will say, can they live? E aí Ele vai te perguntar, podem viver esses Verse ossos? 4, Tanara, please. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Amen. Prophesy to them Profetize and say to them, e diga. dry bones, hear the word of the Lord. E diga, ossos secos, aqui a palavra do Senhor. In yourself, Para ti mesmo, in your spirit, no teu espírito. there may be parts of you that are dry. Há talvez partes de ti que estejam secas. And you can't believe that anything good will come out of your life. Estejam secas e talvez tu pense que nada bom pode vir da tua vida. Well, I suggest to you, Então eu te sugiro, prophesy to the dry bones. profetize aos ossos secos. Speak the word of God to yourself. Fale da palavra de Deus para ti mesmo. Speak it into your spirit. Fale no teu espírito. Speak it until it becomes part of you. E fale até que se torne parte de ti. Because the only limit is yourself. Porque o único limite é tu mesmo. But God, Mas Deus, through His Spirit, pelo seu espírito, by His word, pela sua palavra, can transform your life. pode transformar a tua vida. What was once dry bones Aquilo que uma vez eram ossos secos, can live. podem viver. Can live. Podem viver. Brother, sister, Irmãos e irmãs, God has a plan for every Deus child tem of God. plano para cada filho de Deus. Every child of God. Para cada filho de Deus. Even if you are full of dry bones, Ainda que você esteja cheio de ossos secos, prophesy to them. profetize a eles. Dry bones, hear the word of the Lord. Ossos secos, aqui a palavra de Deus. Amen. Verse 5. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Amen. God says, I will make breath come into you. E a palavra de Deus diz que eu farei com que respiração volte. Life will come into you. E a vida voltará. It says about the Christian church
fala a respeito da igreja cristã, on the day that Jesus rose from the dead. no dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. That night, Naquela noite, they were hiding with the doors locked because they were so afraid of the Jews. naquela noite os discípulos eles estavam escondidos com as portas trancadas, porque eles estavam com muito medo dos judeus. That church, Aquela igreja, that night, aquela noite, was a valley of dry bones. era um vale de ossos secos. But God's Spirit came Mas então o Espírito de Deus veio and changed them e os transformou from weak men de homens fracos into warriors. para guerreiros. Some of you Alguns de vocês need to be baptized with the Holy Spirit precisam ser batizados com o Espírito And with Santo fire. e com fogo. and with E fire. com fogo. The Holy Spirit and with fire. Com o Espírito Santo e com fogo. The breath of God must come into you O Espírito de Deus virá-te and change the dry e bones transformará os ossos secos and make them live. e os fará viver. And make them live. E os fará Amen. viver. Verse 6. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei o Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Then you will know that I am the Lord. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Let me tell you about a girl Deixe-me te falar a respeito de uma menina who for 7 years in a church que por 7 anos na igreja, attended the prayer meeting every week, ela estava na igreja na reunião de oração toda semana, but never prayed out publicly. mas nunca orou em voz alta. The girl was a shy girl. Ela era uma menina muito tímida She would never pray out. e ela nunca iria orar em voz alta. It was like a valley of dry bones. Era como um vale de ossos secos. But one day, Mas um dia, she was baptized with the Holy ela Ghost. foi batizada com o And with Espírito fire. Santo e com fogo. And that day, E naquele dia, she prayed. ela orou. And everybody in the prayer meeting knew it. E todos na reunião de oração sabiam The dry bones had come to life. que os ossos secos Because vieram se God transformar em had put vida. His breath into Porque her. Deus colocou His o suspiro life dele into her. nela e a vida nela. You need the Spirit of God. Você precisa do You Espírito de need Deus. the Spirit of Você God. precisa do Espírito de Seek Deus. God. Busque a Deus. Knock on His door Bata na porta and keep knocking e continue a bater until He answers. até que Ele responda. God has promised Deus the prometeu baptism of the Holy Spirit o batismo no Espírito for Santo every child of God. para cada filho It de is Deus. there for you. E Ele está lá para ti. Seek it. Busque. Seek God for it. Busque a Deus para isso. And don't let God go E não- until you receive E it. não deixe Deus ir até que você receba. Amen. Verse 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Amen. It says here, I prophesied as I commanded. Diz ali que ele profetizou conforme foi comandado. And I have been speaking to somebody in this church. E eu tenho falado com alguém nessa igreja. And I said, E eu disse, sometimes algumas vezes there comes pressure vem pressão, opressão on a pastor or a preacher em um pastor ou um pregador to speak things that please the people in the church. que empurram esse pastor ou pregador a falar coisas que agradam pessoas na igreja. Don't preach this, Não pregue isso, but preach that. mas pregue aquilo. And I tell you, sometimes the temptation is very strong. E eu posso lhes dizer que muitas vezes essa tentação é muito forte. But I want to tell you my own experience. Mas eu quero te falar da minha própria A experiência. few years ago in Sila, Alguns anos atrás no Sila, there were people in the church. havia pessoas na igreja. And these came across as very strong people. E elas pareciam ser pessoas muito fortes. And I remember trying one night to preach in a way to please them. E eu me lembro de uma noite tentar pregar de uma forma que eu fosse os agradar. And as I did, E quando eu fiz, the moment I did, no momento que eu fiz, the anointing went. a unção se foi, The power went. o poder se foi. And I want to say to all the people who will preach in this church, E eu quero dizer a todas as pessoas que irão pregar nessa igreja:
You prophesy as you are commanded. Você profetiza como foi lhe mandado. No more Nem mais and no less. e nem menos. You prophesy as you are commanded. Você prega como lhe foi mandado. And I'm going to show you a verse that God showed me today. E eu vou lhe mostrar um verso que Deus me mostrou hoje. John 14 verse 24. João capítulo 14, verso 24. Jesus is speaking in this verse. Jesus está falando nesse verso. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Jesus said, Jesus disse: the words you hear are not my own. as palavras que vocês escutam não são minhas. They Amém. belong to the Father who sent me. Elas pertencem ao meu Pai que me enviou. In other words, the Lord Jesus Em Christ, outras palavras, o Senhor Jesus Cristo, the Son of o God, Filho de Deus, when He was on this earth, quando ele estava aqui nessa terra, He would only speak ele apenas diria what God the Father gave Him to speak. aquilo que Deus, o Pai, o deu para falar. And that's what we need in the Church of Jesus Christ. E é isso o que nós precisamos na igreja de Jesus Cristo. Men and women Homens e mulheres who will have a single eye for the glory of God que terão o olho focado na glória de Deus. and will only preach what God gives them. E só pregarão aquilo que Deus mandou pregar. Amen. I am trying to obey God tonight. Amém? Eu estou tentando obedecer a Deus nessa I am noite. trying to please God tonight. Eu estou tentando agradar a Deus nessa And I noite. suggest to you, E eu te sugiro, because there are many future preachers, pastors, evangelists, and missionaries in this church. porque há muitos pastores, futuros pregadores, missionários e evangelistas aqui nessa igreja. Be like the Lord Jesus Christ. Seja como o Senhor Jesus Cristo. The words you hear are not my own. As palavras que tu escuta não são minhas. They belong to the Father who sent me. Elas pertencem ao meu Pai que me enviou. And when you do that, E quando você faz isso, you will have the Holy Spirit upon your ministry. tu terá o Espírito de Deus, o Santo Espírito sobre ti. He will anoint you. E Ele te ungirá. Your words will have E power. as tuas palavras terão poder. Your words will have an effect. As tuas palavras terão um efeito. They will be arrows shooting out, Elas serão como flechas lançadas. hitting the target every time. Acertando o alvo toda vez. Amen? Amen. So back to Ezekiel, please. I prophesied as I was commanded. Então, de volta, Ezequiel diz: eu profetizei como me foi mandado. And as I was prophesying, E enquanto eu there profetizava, was a noise, houve um barulho. a rattling sound. Um barulho como de um And the chocalho. bones came together, bone to bone. E então os ossos se juntaram osso com osso. In other words, Em outras palavras, there will be fruit to your ministry. haverá fruto no teu ministério. Your words used by God will have an effect. As tuas palavras sendo usadas por Deus terão um efeito. Men and women will come to Jesus Christ Homens e mulheres virão a Jesus Cristo. because you are preaching as God directed you. Porque tu tem pregado como Deus tem te dirigido. And men and women's lives will be transformed E homens e mulheres serão transformados by God. por Deus. Oh, I urge you. Eu te peço, eu clamo a ti. I